da internet das coisas já está entre nós. A gente não está falando de um celular, mas de milhões de dispositivos sintonizados com antenas e que no futuro serão bilhões, emitindo radiações o tempo todo. Uma notícia que girou o mundo deu conta de que o telefone da Apple excederia os níveis de ondas eletromagnéticas permitidas. E como essa notícia repercutiu no Brasil é o assunto que a gente vai conversar agora com a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia quem está acompanhando o Papo de Futuro hoje. Exatamente, Márcio. Não há motivo para alarde, viu, Márcio? O mesmo padrão de testes que é feito lá fora é feito aqui no Brasil também. Eu conversei com o especialista Agostinho Linhares, é uma pessoa muito querida e extremamente competente, acompanha todos os eventos da UIT, a União Internacional de Telecomunicações do Brasil, pela Anatel, agora também no Ministério das Comunicações. E ele me encaminhou por esse terreno árido, né, das questões das radiações eletromagnéticas. É um assunto muito técnico, muito difícil, que eu particularmente não domino profundamente. Portanto, o que o Agostinho me explicou? No padrão internacional, a unidade dosimétrica utilizada como referência é chamada SAR, ou seja, taxa de absorção específica, que representa o quanto de energia, Márcio, o nosso corpo está absorvendo. O limite para as extremidades, que são, por exemplo, a mão, a orelha, é de 4 watts por quilograma. O regulador francês identificou que o teste para extremidades foi reprovado. O limite para cabeça e corpo é de 2 watts por quilograma. O Agostinho explicou, portanto, que os protocolos de avaliação que são feitos no laboratório, é interessante, Márcio, que eles colocam uma bacia com os líquidos e essa bacia é que simula o corpo humano. Muito interessante o teste. Sim. Eles são basicamente os mesmos, padronizados, e essa regulação nacional ela vai refletindo esse mesmo padrão. E o que altera os parâmetros de entrada, que eles chamam, são justamente as extremidades, a distância que o aparelho está do corpo. E a partir dessa distância, vai gerando diferentes valores de SAR. Portanto, o manual do iPhone, ele diz que o teste SAR validou o aparelho a partir de 5 milímetros de distância do corpo, né? Do objeto. O Agostinho também nos explicou uma coisa muito interessante, para a gente fechar essa parte mais técnica. A radiação, ela depende também da tecnologia, 2, 3, 4, 5G, e de diferentes faixas de frequência. E o celular, ele pode, inclusive, está transmitindo em várias tecnologias simultâneas. Você pode estar no 5G e no Wi-Fi. O que o celular tem que atender, portanto, é o SAR, esses limites, em todos os tipos de teste. Por isso, essa variação que o celular pode estar emitindo, ela é muito grande. A relação entre a potência máxima e a potência mínima do aparelho pode chegar a milhões de vezes numa tecnologia 3, 4 ou 5G. Então, tipicamente, o celular transmite com a energia mínima necessária para você estabelecer uma comunicação satisfatória. É o caso quando você está próximo, por exemplo, de uma estação de rádio base, uma antena. E ela poupa com isso, o aparelho ele é programado para poupar o máximo que puder a bateria. E os testes também levam em consideração o desempenho do telefone, que os técnicos chamam de pior situação possível. Por exemplo, se você estiver dentro de um elevador, o celular vai estar emitindo bastante, né, radiação. Por quê? Porque ele está buscando melhorar o sinal para você poder falar. Pois é, Beth, você começou dizendo que não há motivo para preocupação. É sério isso mesmo? O que a Anatel tem a dizer sobre isso? Exatamente. Eu conversei também com o advogado Secundino da Costa Lemos, que atendeu rapidamente a gente, eu agradeço muito. E ele é assessor na gerência de certificação e numeração da Anatel, a agência de telecomunicações. Ele explicou que os testes no Brasil, eles são regulados por lei e também, além disso, eles têm que ser renovados a cada ano. Portanto, vamos ouvir o Secundino da Costa Lemos. Por força da Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9472 de 97, é vedada a utilização de equipamentos emissores de radiofrequência sem certificação expedida ou aceita pela agência.
A certificação inclui testes de compatibilidade eletromagnética, onde são feitos os testes de taxa de absorção específica, que é a exposição humana a campos eletromagnéticos, e também de segurança elétrica. Para garantir que os equipamentos se mantenham nos níveis testados, a Anatel exige a realização de manutenções nos aparelhos a cada 2 anos, renovando os testes que ensejaram a certificação, e promove supervisões de mercado através de fiscalizações e auditorias de conformidade. Ô, Beth, a Anatel ela segue algum padrão, alguma regulamentação internacional para fazer essa certificação? Pois é, para quem quiser entender um pouquinho mais e aprofundar nesse tema, o item 6.5 da resolução K91 da UIT-T, ela traz o guia que faz avaliação de medição, avaliação do cálculo teórico, monitoramento da exposição humana a campos eletromagnéticos de frequência de rádio. No Brasil, ao contrário da Europa, essa é uma particularidade interessante, os testes são feitos antes de o produto ser colocado no mercado. Nos Estados Unidos também acontece assim. E depois eles são revistos e avaliados e checados por uma entidade independente, depois passam por um organismo de certificação designado, que é a OCD, e então, enfim, a Anatel emite o certificado de homologação. E, como eu falei, esses testes entram numa situação de extrema emissão de radiação, como explicou para a gente o Secundino da Costa Lemos. Os produtos para telecomunicações são submetidos a testes que simulam condições extremas de uso para evitar eventual prejuízo à saúde do consumidor. Não obstante, é recomendável ao consumidor que leia atentamente as instruções de uso constante do manual do aparelho, evitando seu uso ligado à rede elétrica e em condições de temperatura elevada, especialmente perto do fogo. Bom, Beth, então a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade, né? O que a gente pode... Deixa eu citar um exemplo meu mesmo aqui. Eu, para poder acordar, para vir aqui para o trabalho toda manhã, às 6 da manhã, eu coloco meu celular bem do ladinho da minha cabeça, do lado da minha cama, né? No meu criado mudo, para ele me despertar. Quais são as dicas que você pode passar para a gente para se isso está certo ou não? O que a gente pode fazer para se proteger mais? Exatamente, aí a gente entra no momento dicas do Papo de Futuro. Aliás, eu estava bem ansiando, porque eu acho que esse é o momento mais importante, né? Em primeiro lugar, nunca usar um aparelho não certificado, né? A gente sabe que o mercado está cheio de aparelhos que não são certificados, né? Que tem um preço bastante acessível, mas depois você vai gastar num risco muito maior para a sua saúde. E a gente não tem estudos científicos, Márcio, que comprovem a associação da tecnologia celular com, por exemplo, o desenvolvimento de cânceres, por exemplo. Mas a gente sabe que essa é uma tecnologia muito nova para a gente for comparar com a história da humanidade e com a necessidade da ciência de fazer testes muito mais, e da medicina muito mais longos, né? E muito mais sérios. Voltamos às dicas agora. Dica número 2. Ler e seguir as orientações do uso. Lembra que o Secundino falou isso. Quem é que lê? Mas eu acho que pode ter ali informações importantes que a gente deve seguir. Dica número 3. Usar o celular em locais com bom sinal. O que é o sinal? São as barrinhas que estão ali no telefone, a gente sabe, indicando ali qual é a recepção que o aparelho está tendo da estação. Portanto, o ideal é que aquelas barrinhas estejam todas cheias, que significa que ele está tendo uma boa recepção, portanto, ele está transmitindo com uma menor potência, você está menos exposto, né, a aparelho. Se o aparelho estiver muito aquecido, também evite usar, deixa o aparelho esfriar. Isso o Secundino falou também na mensagem dele. Quarta dica, se você está na mesa, se você está no coisa, usa fones. Tem tantos fones hoje, inclusive tantos fones Wi-Fi super bons, preços bem acessíveis no mercado. Evita estar em contato o tempo todo com o aparelho. A gente sabe que isso realmente é uma coisa que não é muito boa. E, agora respondendo especificamente a sua pergunta, né? Como é que a gente faz quando a gente leva o aparelho para o banheiro, leva o aparelho para a cama? O que é? Evita realmente dormir com o aparelho do lado do seu corpo. Ups, né? Mas agora, Beth, ele não pode ficar na cama, então o celular não pode ficar na cama. O ideal é que ele não esteja. Por quê? O Agostinho me lembrou uma coisa que é bem interessante. O que acontece? Aquele é um aparelho, ele está ligado e o tempo todo ele está, mesmo que você não esteja usando, ele transmite um sinal para a estação para dizer, olha, tô aqui, ei, eu estou vivo.
E na medida que ele está transmitindo isso a noite inteira, você está exposto a uma radiação ali, né? Então, por que que você não coloca, por exemplo, o aparelho ali na mesinha de cabeceira? Agora, eu iria mais longe até, né? Eu colocaria simplesmente o aparelho em outro cômodo para a gente fazer a higiene do sono e se desconectar um pouquinho. Isso é realmente muito importante. Pois é, eu vou ter que comprar um despertador digital, então, que não transmita nenhum sinal, né? Para poder acordar certinho, né? Olha, lá na feira tem. É Não uma é? ótima ideia. Eu acho que isso vai ajudar muito a desconectar em todos os sentidos, né? Pois é. Mas agora, por outro lado, como a gente começou a nossa conversa, a gente está entrando na era da internet das coisas. Tá tudo conectado, Beth. Pois é, parece incoerente, né? A gente tem os assistentes virtuais, o smart speaker, geladeira, enfim, um bando de coisa. Entra no carro, é a mesma coisa. A radiação é, sim, uma parte muito importante da nossa vida. O que torna mais importante a gente se proteger, como as dicas que a gente acabou de dar aqui. Então vamos ouvir novamente o Secundino. Com o avanço das tecnologias móveis e a proliferação das redes sem fio, cresce a utilização do espectro radioelétrico, avultando a responsabilidade do Estado e dos agentes econômicos perante a sociedade. Por isso que a Anatel utiliza os mais rígidos parâmetros para a medição da taxa de absorção específica, ofertando ao cidadão brasileiro o que há de mais moderno na avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações. Exatamente, Márcio. Ó, proteção está na palma da sua mão, né? Não esquece, portanto, como eu falei, sobretudo agora, fechando esse nosso programa de hoje, de reduzir o tempo de tela, né? E aí eu trago aqui o meu depoimento inspirador, porque eu já consegui baixar de 8 horas para 5 horas por dia. Yes, e isso foi maravilhoso. E não está ajudando só a minha percepção de que eu estou mais segura, mas, sobretudo, né, a minha ansiedade e a minha saúde mental. Perfeito. Eu vou ver se eu consigo seguir seu exemplo, Beth Veloso. Vou começar pelo celular do lado da cama toda noite, É, né? e não vale roubar e usar o WhatsApp web, né? Tem que Pois é. desconectar Fora isso, né? mesmo. Uhum. Muito bem, Ivon, você pode também participar com a gente do quadro Papo de Futuro. Basta mandar uma sugestão para o número do WhatsApp da da Rádio Câmara, que é o 61999789080, ou então uma mensagem por e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto eu agradeço a Beth Veloso e a gente vai se falar na próxima semana, não é, Beth? Até a próxima semana. Muito bem, este foi o Papo de Futuro com a jornalista e consultora legislativa Beth Veloso.